Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de encerramento do nosso curso Inove ou Morra, feito em parceria com o Secov de São Paulo e que visa trazer conceitos, práticas e insights para inovação em modelo de negócios no segmento imobiliário. O objetivo dessa aula final é a gente ter um ponto de encontro para que a gente possa comentar, tirar dúvidas, trocar ideias. Quer dizer, não é um encontro estruturado com conteúdo, mas é um encontro realmente para debate, para bate-papo, para que vocês possam tirar dúvidas das opiniões de vocês, as considerações, aquilo que vocês, por algum motivo, ficaram com dúvidas ou gostariam de aprofundar dos materiais que foram enviados durante o curso. Então, eu dou aí boa noite para quem está ao vivo, né? Boa noite para quem está assistindo gravado, ou bom dia, sei lá, né? E eu gostaria de ver, então, Lizzy, como é que foi para você o curso, se você tem alguma consideração, se teve algum insight que você conseguiu ter no sentido de mudar o seu jeito de trabalhar? Oi, Marcelo. Então, né, foi muito bom. Eu confesso que eu estou um pouco atrasada aí com a matéria, mas os vídeos que a gente vem acompanhando realmente faz a gente abrir a mente e realmente mudar desde do conceito em atender o cliente, em falar com o corretor e começar a toda uma estrutura na imobiliária. Então, foi muito produtivo, tá? Pelo pouco que eu cheguei até agora, mas possivelmente mais cursos aí virão. Tá? A gente sabe tá em contato com... A gente sabe, desculpe te interromper, mas eu ia comentar como é difícil realmente, né, e isso é comum, você conseguir conciliar o dia a dia, né, com esse trabalho de buscar novidades, de se atualizar, né? Eu queria que você comentasse um pouco com isso, né, quer dizer, como é que essa história de você estar um pouco atrasada, né, quer dizer, como é que isso funciona aí para você? Então, Marcelo, por mais que a gente fique logada o dia todo, né, no WhatsApp e tudo mais, o dia da gente é tão corrido, é complicado, porque eu chego em casa, eu quero escutar os vídeos, aí tem criança, corretor chamando ainda, mas enfim, tá dando para conciliar. O Sérgio, que não está com a gente aí, daqui a pouco ele deve estar entrando, que é o nosso gerente de planejamento, tem usado muito os seus vídeos, as explicações para a gente passar para o pessoal. E é isso, mas assim, foi uma experiência única que possivelmente nos próximos vamos conseguir conciliar melhor, tá? Ter mais, sei lá, pontualidade, mais... Disciplina talvez seja uma palavra também. Disciplina, exato, disciplina. Mas sabe que eu já vou deixar o Rogério falar também, mas só para te entender que a gente também monta o curso no sentido de distribuir para vocês esses conteúdos, para que vocês usem também da melhor forma, né? Porque às vezes há esse momento agora, tipo final de ano, é muito comum que as pessoas façam seminários de planejamento, seminários de avaliação do ano, e a ideia é que essas ferramentas também sirvam nesses momentos para que vocês possam consultar sempre que for necessário, né? E eu gostaria de ouvir, então, aí a opinião do Rogério, como é que foi, se ele também está com alguns conteúdos atrasados, se ele conseguiu acompanhar, como é que foi? Bom, boa noite a todos, e quero dizer que o curso está sendo, né, até o dia de hoje, fantástico, porque eu, como empresário e gestor da empresa, me preocupo não só na questão de inovar na questão dos clientes, mas também dos nossos colaboradores, né? E usei muito todas os vídeos e ferramentas que você enviou. Inclusive, a gente usou no sentido de inovar até os nossos plantões de vendas, essa questão toda da gente, e fiz isso. Eu compartilhei essas informações
que eu recebi desse curso para os nossos colaboradores, e estou disseminando ele para todos, em conta-gotas, porque ele é muita informação, mas eu percebo que ele já está surtindo efeito, e principalmente na equipe aí de vendas, que a gente fez umas mudanças, ele já está funcionando. E na gestão também, os gerentes, todos eles, eu estou passando até o curso inteiro para os nossos gestores, porque eu achei ele de muita importância, viu, Marcelo? O curso foi essa questão o fato de a gente já estar aqui conversando e trocando essa ideia e vendo o curso dessa forma, já está sendo uma inovação. Para mim é uma experiência muito especial, muito legal, porque já é algo diferente, que a gente nunca imaginou que fosse acontecer um dia que você ia ter um curso inteiro via telefone celular, via WhatsApp, aonde você poderá assistir e vê-lo na hora que você quiser. Basta você se organizar um pouquinho. Também me atrasei, a gente acaba se envolvendo com outras questões, acaba atrasando. Mas depois a gente tira um tempo e acaba assistindo todos os vídeos, porque ele é muito... Essa questão dos vídeos, viu, Marcelo, é muito legal, porque eles são dinâmicos. E o legal é que, assim, quando você assiste um vídeo na internet, você vai assistindo com alguns assuntos que não são uns assuntos específicos. Nesse caso, não. O assunto foi inovação. E a inovação, ela veio numa crescente, ela veio desde a sua... daquela questão de mostrar os novos personagens, e aí com vários exemplos de ações e atividades que a gente precisa fazer para inovar. Foi fantástico, viu? Que legal. Eu agradeço aí o feedback, né? E acho que é interessante o Sérgio também está chegando aí com a gente, né? Que eu tô aí, esse final de semana, inclusive, eu estava refletindo um pouco, né? Eu tô com muitos anos que eu dou aula já, né? E com muitas turmas e tudo. E eu venho me convencendo que a grande inimigo, vamos dizer assim, é a gente mesmo, sabe? Das coisas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Assim, a nossa falta de disciplina para ver os vídeos, né? A nossa falta de disciplina para, muitas vezes, ter paciência, né, Rogério, com a equipe, né? Porque o que acontece é, você fala uma vez, fala duas vezes, né? Daí o que acontece? Se você perde a paciência, você diz, sai, deixa que eu faço, não é? E a pessoa, então, não aprende, né? Quer dizer, ela não incorpora, né? Ali está rindo porque ela sabe que é verdade o que eu estou falando, né? Quer dizer, porque você tipo, não, eu já falei uma ou duas vezes. E a ideia desses cursos com essas atividades, né, é entender que você tem que, às vezes, se você falou se você falou duas vezes e a pessoa não entendeu, é porque você precisa, provavelmente, fazer diferente. Quer dizer, ela precisa fazer e você precisa ficar do lado assistindo, né? Você precisa pegar na mão e fazer, porque só falar não está funcionando, né? Então, você precisa entender que o Einstein diria, né, se você quer um resultado diferente, né, faça as coisas de um jeito diferente, porque ele diz que é tipo burrice você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, né? Então, é um pouco isso que eu acho que a questão da inovação, ela se mostra tão... Não sei se a palavra é difícil, mas eu vou dizer assim... Não sei se vocês querem me ajudar com a palavra, assim que é... Desafiadora, né? Desafiadora, eu acho que é uma boa palavra mesmo, né? Que a gente precisa ter essa persistência, né? Essa capacidade e essa paciência também, né? Eu acho que ela também tem um pouco de coragem, né? Eu achei assim, essa tua colocação agora sobre falar, né? Mas sabe que quando você precisa fazer inovação, mas você começa a abrir com um vídeo, por exemplo, e tendo uma questão lógica e fica mais fácil, viu, Marcelo? As pessoas começam a entender de uma outra... Elas começam a ver fora e depois elas começam a te entender. A tua mensagem tem um sentido. Eu acho que foi muito bacana usar alguns vídeos assim para
começar a disseminar a inovação. Mas deixa eu pegar aqui a pirâmide do aprendizagem do Dale, só para te mostrar uma coisa aqui. Ó. É importante, isso que você diz dos vídeos, né, realmente a gente já sabe, sob o ponto de vista científico, né? Lembra daquele primeiro papo que a gente teve aqui, né? Eu, você e o Sérgio, principalmente, que a gente falou um pouco de neurociência e coisa, né? Olha só, esse cara aqui, o Edgar Dale, ó, ele, em 69, ele já conseguiu descobrir, né, que quando você apenas lê, você tem uma taxa de retenção de 10%, ó. Quando você ouve, você tem em média 20%. Ó. Por quê? Porque a gente chama de metodologias passivas, né? Então, quando você vê... E aí, por que os vídeos são tão bacanas? Por exemplo, você estava mostrando, né, que você gostou. Porque o vídeo, você vê e ouve, certo? Mas, o que acontece? Quando vocês vêm para a aula ao vivo e eu provoco e vocês repetem aquilo que quando vocês falam, vocês já começam a ficar com 70%. Né? E quando a gente propõe lá fazer o Canvas, fazer as atividades, né, você chega aos 90%. Né? Então, isso é também um conteúdo que eu acho que é importante de vocês, como líderes, entenderem que na formação e na educação, né, essa coisa, capacitação, treinamento dos funcionários, dos colaboradores, essa pirâmide tem que estar em mente. Né? Porque, como tu diz, lê lá o manual, 10% só, cara, vai entender. Sabe? Não adianta. E tu vai dizer, mas a pessoa é burra. Não, ela não é burra. As pesquisas mostram apenas 10% das pessoas gravam lendo. Não adianta você ficar ancorado usando isso como uma muleta de dizer, tá lá no manual, ou você dizer, mas eu já te falei. Ó, 20% só ouve, ó. As pessoas não... Né? E é por vários motivos, né? Você aconteceu já em relacionamentos, por exemplo, pega de marido e mulher, e filho e pai, né? Quantas vezes você está numa conversa e você acaba de dizer uma coisa e 5 minutos depois a pessoa te pergunta, tipo, o que nós vamos fazer hoje à noite? Tu diz, mas eu acabei de te dizer, eu acabei de te falar, né? É porque que a pessoa estava com a cabeça pensando em outra coisa na hora. Entende? Ela estava ali encenando que estava contigo, mas na verdade a cabeça estava, né, no outro lugar. Então a gente não consegue controlar muitas vezes isso. Por isso que é importante você, sempre que puder, você trazer a prática para que a pessoa realmente faça, porque daí que ela vai conseguir realmente aprender e não esquecer mais. Né? Então fica aí a dica do Edgar Dale para vocês. E Sérgio, aí como é que estão as coisas? Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Desculpa aí o atraso, acabei me enrolando aqui um pouquinho com os horários, mas estou aqui agora para participar. É sempre bom estar conversando com vocês, ouvindo aí o Pimenta, que é um poço de sabedoria e sempre está nos ajudando aí. É legal, mas hoje, na verdade, a conversa, como a gente estava falando no início, viu, Sérgio, é mais livre, mais para a gente poder ver algumas pontas que podem ter ficado desamarradas, né? Algumas questões, essa questão mesmo que a gente estava falando, né, da dificuldade de você compartilhar e fazer com que outras pessoas se comprometam com isso também, né? Porque essa é uma grande dificuldade aí das questões, né? Vocês sabem que hoje a gente já sabe que a criatividade, a gente chama que a criatividade é algo individual, né? Porque você consegue ser mais criativo sozinho, né? Tipo, você fica fazendo assim, né? Fico fazendo qualquer coisa. Eu posso ser criativo sozinho. Mas para a gente poder, por exemplo, todos fazer uma coisa junto, a gente tem que ser inovador, porque várias pessoas precisam fazer juntos. Né? Então, quando você diz assim, eu vou fazer um novo sistema de agendamento de visitas na minha imobiliária, né? Você pode ter essa ideia criativa. Mas para implementar, você precisa ser inovador, você vai precisar da menina, da secretária que faz, do marketing, do não sei o quê, da telefonista, parará. Quer dizer, você precisa várias pessoas
participando desse processo. Hoje, inclusive, tem um exemplo, né, a gente teve uma reunião, eu, a Liz e outros gestores, justamente para a gente estar querendo implementar uma nova ferramenta para trabalhar, e um ponto que a gente abordou bastante importante é o engajamento, né? Não adianta nós, gestores, definirmos a ferramenta que vai ser utilizada, como será utilizada, se eles não comprarem a ideia. Então, antes da gente fazer a implementação, a gente justamente vai reuni-los e apresentar a proposta do que a gente está imaginando, que seria interessante para nós, e ver o que eles acham, qual é a contribuição que eles podem dar em cima daquilo que a gente está propondo, se existe algum espaço para melhoria ou coisa do tipo, que é justamente isso que você está falando. Porque aquela velha frase, uma andorinha não faz verão, né? Então, a gente tem que estar todos juntos, sintonizados numa mesma direção para que a gente possa obter um melhor resultado. Legal. Eu vou aproveitar, então, já que tu me elogiou de poço de sabedoria, eu vou te dizer uma outra frase aí, que é o seguinte, ó, que está na Bíblia, que diz assim, quem pariu Mateus que o embale, certo? Exatamente. Quem pariu Mateus que o embale. Então, essa frase, ela é mais importante, de certa maneira, que uma andorinha só não faz verão, no sentido de que você tem que, e eu vou te dar uma sugestão nessa história dessa reunião, né, em que você tente não apresentar a sugestão do novo sistema, mas que, de alguma forma, eles digam assim, a gente precisa de um novo sistema. Então, essa foi uma outra coisa que a gente abordou, justamente isso, né? De que forma a gente levaria? Já levaria algo pré-formatado, para não deixar uma coisa muito solta, para o pessoal não divagar demais, ou se deixa totalmente aberto para que coisas absurdas venham, mas junto com essas absurdas venham coisas também que, de repente, os gestores não pensaram. Então, nós estamos justamente pensando de como abordar essa situação. Eu abordaria dessa maneira, como eu te falei, não vai vir tão absurdo, entende? Quer ver? Eu vou te deixar aqui no chat do Zoom, né? Se você quiser, eu posso botar também lá no WhatsApp para facilitar aí o pessoal que está assistindo, né? Porque a gente aqui viu o design thinking, né? O design centrado no ser humano, enquanto ferramenta para inovação, para você entender o que o cliente quer, né? Para vocês entenderem a ideia desse curso, bem para ver como ele é bem redondinho no sentido do programa, né? Você tem as tendências e o novo consumidor. Depois você tem como você entende o novo consumidor e cria modelos de negócios para atender esse novo consumidor. Quer dizer, então, essa é a linha desse curso de uma forma bastante assim, objetiva e sintética aqui, né? Essa história do design centrado no ser humano usada para produtos e serviços, foi realmente a forma como essa abordagem foi criada. Só que ela vem sendo utilizada como estilo de liderança, certo? Então, é um estilo de liderança em que você pratica aqueles 3 pilares, né, da empatia, da colaboração e da prototipação, de forma a que eles consigam perceber aquelas necessidades. E se tu for ver as ideias, né, eu entendo que você usou como uma força de expressão, não estou de nenhuma forma condenando, mas você diz assim, eles vão vir com ideias absurdas. Eles não vão vir com ideias absurdas. Eles vão vir com as ideias do ponto de vista que eles veem a coisa, entende? Eles vão vir com o ponto de vista deles. E, às vezes, parece meio absurdo mesmo. Mas sem tu deixar ele expressar absurdo, tu não vai conseguir entender que ele estava enxergando as coisas dessa maneira, entende? Sim. Então, muitas vezes vale a pena você poder usar uma ferramenta, né? Eu vou dar uma dica aqui de uma ferramenta para estilo de liderança, né? Esse software que você está querendo usar é para quê? Então, lá nós temos, na verdade, a gente está querendo integrar o nosso CRM, né, que nós temos. Qual é o que vocês usam? A gente usa a CasaSoft. CasaSoft. Uhum. Casa Sofre. Casa Sofre o nome desse Você usa esse Meu Deus do céu, estou querendo sair dele faz anos.
Eu já sei como tá. Então, a gente agora tem um modelo online que eles estão desenvolvendo e a gente está analisando. Está anos eu estou escutando essa história do desenvolvimento online deles. Ô, Sérgio, então já aborta a missão. Partimos para o outro. E aí, junto dessa ferramenta, a gente tem um software da RD Station, que é uma outra tratativa, tratamento de leads. Sim. E a gente está tentando comprar essa ferramenta, a gente já tem o CasaSoft, mas a gente está tentando ver como que integra isso, né? Eu vou te fazer um adiantamento, tá, Marcelo? Pode fazer. Olha só, nem perca teu tempo. É assim, troca o teu software, o teu CRM, eu troquei para o novo Vista, e aí integrei com a RD Station, tá? Porque ele integra na hora, ele faz automático. Ou outro do mercado. E o Exact Sales? Também é um ótimo software. Só que eu estou no novo Vista já há uns 2 anos, viu? E funciona perfeitamente. Foi uma mudança do céu, da água para o vinho. Então. Não perca teu tempo com a CasaSoft, tá? Fica a dica, Sérgio. Não. Aqui o mercado de Blumenau, nós estamos saindo todo mundo já, sabe? Não foi por falta de contato, de conversar. Eu tenho até o financeiro dele e o locação. Todos saindo integral, tá? Ano que vem começa com outro sistema. Então, nós temos todo o financeiro e trabalhamos com isso. É que eu e a Alice, somos da área de lançamentos, né? Então, a ferramenta a gente usa pouco, a ferramenta da CasaSoft, é mais o pessoal de locação mesmo e venda de terceiros. Então, a gente estava tentando utilizar essa versão web aí do CasaSoft Vendas Web, mas que o Rogério já jogou um balde de água fria, mas... balde de água fria. Não, eu te joguei uma pedra de gelo, né? Na cabeça. Mas às vezes é uma realidade também, né? Não, isso daí foi fantástico, justamente por causa do assunto de hoje de manhã. Rogério, eu vou pegar depois seu contato aqui no nosso grupo, e aí eu ligo para você, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque... Estou à disposição, tá? Ok, tá ótimo. Mas eu acho assim, eu tive na convenção do Secov desse ano, eu dei uma palestra agora, recentemente, né? Até eu encontrei o Sérgio, eu lembro que estava lá. E tu viu que o cara da Exact Sales estava lá, né? E a Exact Sales, gente, eu não estou fazendo propaganda deles, mas o que acontece é um pessoal que está assim, que nem esse nosso jeito de pensar que a gente está fazendo aqui. Esse é o jeito, sabe, uma empresa que tem meia dúzia de anos, sabe, que está todo integrado com esses conceitos de funil de venda, de recuperação de venda, de automação de venda, de probabilidade, de lead score, né? Você saber o quanto aquele comprador tem um score, né? O lead, ele está qualificado para receber uma proposta realmente, uma atenção maior, por exemplo, né? Eu sugeriria que vocês aí, Sérgio, batessem um papo com a Exact Sales, sabe? E aquele dia ele estava lá falando que eles tinham um módulo para imobiliárias e para o setor imobiliário, na verdade, né? Acho que vale a pena você ver, porque às vezes esses novos... E tu pega o caso do Rogério, né? Que ele já usa o RD Station, e o RD não é um software também dos mais baratos, se for pensar, né? Tu paga o quê? Uns R$600 por mês? Mais que isso. Só que, assim, a primeira parte, viu, Marcelo, é você ter o uso completo do CRM. Porque não adianta você ter o melhor software do mundo se a peça atrás do computador não fizer os lançamentos. Por que surgiu o RD Station e esses outros softwares? Porque a pessoa atrás do computador não faz o que ele tem que fazer. Né? E essa é a grande dificuldade, até que você estava falando antes. Que a gente fala e as pessoas não fazem acontecer, né? E essa pessoa, o nosso corretor, muitas vezes, não lança, não atende, não faz o cadastro. Isso é um problema que a gente enfrenta em todas as imobiliárias. E se ele não fizer essa peça muito bem feita, de nada adianta você ter o melhor software do mundo, porque ele não vai te dar informação nenhuma, porque é o ser humano que alimenta, né?
Então, a gente tem que treinar muito bem os colaboradores e esses corretores para que amarrar o atendimento deles, para que eles façam os lançamentos e você tenha a informação que você precisa, né? Porque o CRM, ele trabalha com informação, né? Com os dados do cliente, com o perfil que o cara que está comprando, que ele está buscando. E vem uma coisa aí, Marcelo, que você falou antes aqui sobre essa reunião que o Sérgio teve, da apresentação, do resultado. Nós temos feito algo assim, nessa questão da empatia, né? Nós percebemos aqueles profissionais que aceitam melhor uma ideia. E esses que aceitam melhor a ideia, nós chegamos neles. E a gente chega nele e faz praticamente um atendimento personalizado naquele profissional que mostrou mais interesse. Primeiro, para que incentive ele a fazer realmente as mudanças que a gente está solicitando, as melhorias, que essas melhorias comecem a dar resultado para ele, e que realmente acontece, porque os outros muitas vezes vêm depois. Começam a perceber que aquele profissional começou a executar e os outros começam a enxergar de que, opa, o negócio funciona. Eles vão por aquilo que você falou, pela amostragem, pelo aquilo que está acontecendo. E se a gente não fizer dessa forma, o que acontece? Aqueles que não fazem contaminam aqueles que querem fazer. Então, exatamente, Rogério. Eu até ia pegar um gancho a hora que o Marcelo citou lá o que o Sérgio falou do absurdo. É que a gente vem com uma equipe de quase 48 pessoas. E é o que você falou, entra a empatia. Porque sempre vai ter a laranja que vai estragar o todo. Porque eu não vou alimentar, porque o meu dado vai ficar lá, alguém vai roubar meu cliente, etc e tal. E eles transformam isso de uma maneira como se fosse um monstro. E quando a gente trata assim no absurdo, é porque realmente a gente sabe que vão chegar e se não falar na hora da reunião, vai ficar um buchichinho aqui, um buchichinho ali, e o negócio acaba espalhando. Você tem toda a razão. Se não alimentar o software, nada vai funcionar. E esse profissional, que se a gente não trabalhar aquele que está disposto a fazer a mudança, os outros contaminam ele. Contaminam. E a gente tem que proteger aquele que mostrou que está abrindo as portas para fazer acontecer. E aí acontece o inverso. Ele começa a fazer, tem resultado e os demais vêm atrás. Aí fica mais fácil para treinar o resto. Infelizmente é assim. É assim. Eu acho que assim, a história, eu tenho várias coisas que eu queria falar aqui, mas antes, eu primeiro falar sobre essa história da dinâmica, acho que tem a ver com isso, sabe, Lice? É que tu conseguir, por exemplo, tem uma ferramenta que é bem simples, ela chama mural colaborativo, certo? Você usa só post-its grandes e você pega, por exemplo, assim, o que a gente precisa, vamos dizer, né, para melhor conduzir o cliente para um processo de venda, por exemplo, que é o que um software de CRM mais ou menos traz, né? Quer dizer, como você consegue fazer. Então, cada um vai lá e coloca, você, tipo, obriga a botar assim, em 3 post-its, você escreve 3 coisas que são fundamentais, certo? E deixa os 40 a escrever. Você vai ter o quê? 120 por aí post-its grandes, né? Você pode fazer, para não ficar muito, tipo 2 grupos com esses 120 e pedir para eles agruparem, certo? Vai ver que muitas pessoas vão falar a mesma coisa, do tipo, o preço tem que estar adequado, tu tem que ter informação do cliente, né? Tu tem que conseguir fazer com que ter um acompanhamento do processo de vendas, etc. Uma série de coisas, informações atualizadas sobre o imóvel, atualizações do cliente, eles vão dizer provavelmente essas coisas. Essas coisas você agrupa, então, né? Tá. E aí vai ficar claro que existe uma coisa que é a necessidade da atualização. E aí foram eles que levantaram, entende? Não foi o Sérgio que chegou e disse, olha só, vocês têm que atualizar.
né? Isso facilita aquilo que mas isso não vai, só se soma o que o Rogério falou. Logo, tu pode pegar aquele cara que tu vai usar como exemplo e vai incentivar ele e ele vai ficar um bom exemplo. Mas quando você cria essa forma de que as pessoas que construíram, tu vai ver que é muito mais fácil, porque as pessoas se sentem assim, até o inconsciente, de novo a coisa da neurociência. Como a pessoa, foi ela que sugeriu lá no post-it que tinha que ter informação atualizada, ela vai se sentir constrangida de não atualizar, né? Porque daí vem a frase da Bíblia lá, do quem pariu Mateus que o embale. Quer dizer, se ele botou no post-it que era importante ter uma informação atualizada, é ele que vai se automaticamente cobrar para que isso realmente aconteça, entende? Essa ideia, então essa é uma das ferramentas, né, de liderança criativa, né, que você pode fazer através do Design Thinking, né, mas você pode fazer isso, você pode fazer o Canvas, né, o Canvas é uma ferramenta ótima para vocês usarem agora na convenção de final de ano, para que as pessoas refaçam o Canvas do jeito mais tradicional possível. Você não está esperando que venha uma grande inovação, mas tu quer que eles entendam que assim, que a tua proposta de valor é auxiliar a oferecer o melhor imóvel para quem quer alugar ou para quem quer comprar ou para não sei o quê. O cara escreve isso, ele coloca lá o segmento de clientes, donos de imóveis, locatários, compradores, não sei o quê, tarará, incorporadoras, papapá. Daí tu vai ver canal, vai aparecer o Instagram, o WhatsApp, o telefone, parará. Eles vão colocar essas coisas, né? Qual é a fonte de receita? A comissão que cada um ganha. Né? O que é importante, de novo vai aparecer, CRM, são recursos, né? Anúncios atualizados, não sei o que, tarará. Quais são as atividades? Cadastrar, acompanhar, prospectar novos, parará. Parceiros, o Itaú é parceiro, não sei quem é parceiro, o cartório é parceiro, o seguro fiança é parceiro, custo, tu vai ter lá salário, renda, comissão, parará. Vocês viram que eu consigo fazer o Canvas, né, meio de cabeça, os 9 blocos, né? Por quê? Porque eu estou há anos nessa estrada aqui, né? Mas eu estou perguntando, quando eles botarem isso no papel, na cabeça deles, tu vai ver que o desempenho vai ser outro. Só de conseguir ter essa visão, olha só, o WhatsApp é canal, por isso que eu não posso deixar. Olha só, esse cara é parceiro. Olha só, a nossa fonte de receita vem da comissão, sabe? São formas que às vezes é meio óbvio, mas o fato dele poder estar vivenciando e construindo o Canvas vai fazer de um jeito totalmente diferente. É isso aí. Gostou da dica aí, Sérgio? Sim, com certeza. Estou anotando aqui várias do que você está falando e eu estou dando uma rabiscada aqui. Legal, e é por isso que está gravado também, que você pode depois assistir quantas vezes você quiser. E também você tem aí o meu contato. Eu, às vezes, demoro, mas eu sempre respondo. Quando eu não respondo, vocês me chamam a atenção, que daí eu respondo mesmo. A outra coisa que eu queria só comentar, que eu botei aqui, que o Rogério falou um pouco sobre essa história da importância da pessoa, né, que às vezes a pessoa não faz, por isso que existe o RD Station. Essa é uma meia-verdade, na verdade, né? Porque, às vezes, Sérgio, o RD Station, só ele consegue fazer uma coisa assim. Você mandou um e-mail, né? A pessoa abriu ou não abriu? Ela não abriu. Se ela não abriu, ela vai receber esse outro e-mail. Sim. Se ela abriu, ela vai receber este outro e-mail. Então, não existe cristão, melhor funcionário que tenha essa capacidade de automação de marketing que essas ferramentas têm, né? Sim. Por isso que eu te falei que é uma meia-verdade. Muita coisa que você falou, sem dúvida, eu sei que precisa do cara lá do outro lado, principalmente essa disciplina de atualizar a informação, atualizar contato, atualizar a forma que o cara ligou, pediu isso, mandou o documento, não mandou, veio aqui com a esposa disse que, né? Porque às vezes esse esposa disse que, você sabe bem que tu citar lá no fechamento, olha, mas tu teve aqui aquela vez e disse que,
né? Parará, parará, parará. Né? Então, agora é o momento de... Então, quer dizer, essas informações, se você atualizar, sem dúvida, precisa do ser humano ali com disciplina para colocar. Né? Então, é essa só para fazer o coisa. Tem uma parte que é humana, mas tem uma parte dessas ferramentas de marketing que realmente você precisa da automação mesmo para funcionar. Marcelo, e assim, ó, a gente está percebendo que essas ferramentas tecnológicas estão tendo que ser usadas o máximo possível. Porque a ferramenta humana, como ela... Se nós fizermos uma análise hoje da vida de um corretor de imóveis, olha o que a empresa hoje está preparando de tecnologia para ele fazer o trabalho cada vez menor. É assim, ó, só para ter uma ideia, hoje o atendimento online já cai direto no atendimento dele. Se ele está no plantão, vem o atendimento online pelo chat, ele respondeu, quando ele desligou, já está lá anotado no cadastro do cliente o que ele conversou, o que ele falou, e dali para diante segue. Olha, são coisas e ferramentas que a gente teve que... Aí vem, né, Marcela, a inovação, né? A inovação, a gente vai inovando, e aí uma inovação que tu tens que assim, ou faz, ou tá fora. Né? Mas aí, olha só, o que a Marta Gabriel postou agora, faz 15 minutos antes de a aula começar. Ó. Robôs humanoides ameaçam apenas humanos robotizados. Né? Robôs humanoides só ameaçam humanos robotizados. Então, essa história de tu dizer, mas a gente já fez... Não, na verdade, a automação deixa para o ser humano a coisa, entre aspas, mais difícil, que é a coisa criativa. É a iniciativa, é a liderança, é a coisa... Que essas coisas não têm criatividade, não tem robô que faça ainda. Porque no dia que o robô fizer essa parte também, daí sim, nós vamos estar bem pior, no sentido de sem saber como sobreviver. Né? Mas, por enquanto, os robôs ainda bem que não conseguem fazer essa parte aí. Então, eu considero assim que esse seu comentário também, eu acho que está cada vez mais difícil, na verdade, a profissão. Entende? Por quê? Porque a parte burra está automatizada. Mas a parte né, importante, essa continua precisando do cara ali, né, humano. Graças a Deus, né, Marcelo? Porque tá difícil. Qualquer um agora quer ser corretor. Eu não tenho o que fazer, eu vou virar corretor. Assim. E sabe uma coisa assim, quando você compra qualquer mercadoria aí, Mercado Livre, lojas de departamento... Você escolhe o produto, faz o pedido, fecha, deu, e em 15 dias está na tua casa. Agora, o imóvel não. Exato. Então, vai precisar ter um corretor para ir lá mostrar esse imóvel. E 2, 3 anos, né, Rogério? E não é logo. Pós-venda, 2, 3 anos ali, sendo fiel ao cliente. Exatamente. E o cara não compra já, né? Não. Essas 6 meses, no mínimo, para comprar. Até a entrega do imóvel, que dura 36, 24, aí vai... Você tá ali, o cara tá na sua bota o tempo todo. É isso aí. Mas tu vê, eu acho que o Sérgio quer falar, mas só quero fazer um adendo aí, de novo com essa história da tecnologia, né? Se o cara tem um relacionamento de 36 meses, é fundamental que você tenha uma ferramenta realmente, para que na hora que o cara te ligar, você em 30 segundos, enquanto você pergunta, e aí, como é que foi a eleição? Votou, não votou, parará, e aí, segundo turno, sabe? Tu já abre ali os dados e tu sabe tudo dele. Certo, né? Porque se você não tiver também essa ferramenta, é complicado no mundo de hoje você ter aí atendendo, sei lá, 50, 100 clientes ao mesmo tempo, você lembrar a situação de cada um, né, de 18 meses depois, né, que às vezes o cara deixa de te ligar, né? Então, vejam como é essa combinação, né, que é a grande sacada aí, né, de você combinar a parte de tecnologia com também a parte humana, né, criativa, como eu falei, e a parte da disciplina, como o Rogério já falou, né, e isso, gente, vocês têm que pensar, eu já implantei, sei lá, porque a minha história, né, eu já fiz várias coisas na vida. Uma delas foi ser executivo de empresa de TI, de marketing, assim, que implantava sistemas
como CRM, mas também outros, um pouco até mais avançados, vamos dizer assim, ou mais complexos, como e-commerce junto, etc, etc. E a gente, às vezes, nessa parte, que precisa conseguir entender que a grande sacada dessa história da tecnologia e da automação é você fazer com que as pessoas realmente percebam o que elas precisam fazer, a hora que elas precisam fazer e o resultado que isso vai gerar. Porque se isso não gerar resultado, e esse resultado às vezes vai ser uma gamificação, né, que é uma estratégia interessante de implantação de CRM, por exemplo, né, é você depois lá, por isso que é importante, sabe, Sérgio, essa dinâmica dos pãezinhos, porque a pessoa vai dizer assim, nós vamos precisar de um incentivo para fazer isso. Legal, então vamos fazer um jogo, né, que vai mostrar quem tiver mais em dia na atualização dos dados do CRM vai ganhar, sei lá, uma pizza, entende? Isso vai, é bom, né? Isso aí, gente, e assim, vai ganhar uma medalha, o cara ganha um brownie, sabe, pode ganhar um brigadeiro. Não é o valor do produto e do prêmio, né? Mas a disciplina da competição saudável entre eles que vai poder estar ajudando a fazer acontecer. Né? Hoje a gamificação é um aliado fundamental para esse tipo de projeto, de vocês conseguirem implementar de uma forma um pouco mais suave esses projetos aí de implementação e de disciplina, né? É isso aí mesmo. Essa história da cenourinha, né? Sempre é uma coisa que funciona, né? A gente tem aqui até um critério de que se o cliente está cadastrado, ele permanece por algum período com o corretor e tal, que aí obriga ele a fazer o atendimento muitas vezes, senão muitos dos nossos clientes que passariam aqui, ele não teria o contato dele. Então tem essas coisas de prêmio, de premiação, de aquele que tem o melhor, exato, de ranking, de premiação, não só pelas vendas também, né, Lisa, mas pelo o cadastramento, o imóvel mais bem cadastrado. Tem que valorizar essas ações daqueles que fazem bem feito para incentivar os outros a melhorar. Quando eu era corretora, eu ganhava muito prêmio em oferta ativa, ligação. O sistema mostrava quantidades de ligações e todo mês eu sempre ultrapassava as ligações do mês e era fantástico. Então a gente vamos implantar isso aí, ver no que vamos evoluir. Por isso que eu digo que o mais difícil, né? Tu pega um sistema desses. É fácil de ir lá dar uma pizza? Isso é o mais fácil, né? 30, 50 reais você vai. O problema é como você comunica, né? Como você ajusta no sentido de estar acompanhando, né? Que os critérios são claros, né? Que as pessoas vão se sentir que não estão sendo... o Sérgio está dando a pizza para ela lá, né? Porque, entendeu... que a amiga dele, ela não justificou porque o filho estava doente, então ele considerou, não, quer dizer, tem que estar claro, se o filho está doente, vale ou não vale, né, quer dizer, e essas regras serem claras, porque e pequenas, né, porque o brabo desse tipo de coisa é se tu cria um manual que tem 400 mil regras, é muito difícil de você administrar. Né? Então você tem que ter lá as regras muito claras, mas isso funciona muito para a implantação de sistemas automatizados e para mudança de hábito, que eu botei também um outro vídeo aqui que não está no curso, que é de um livro chamado O Poder do Hábito. Não sei se provavelmente vocês já ouviram falar, mas talvez não tenham lido, é que um pesquisador, ele conseguiu descobrir como isso funciona no cérebro, né? Como uma coisa se torna um hábito. E ela passa por isso, né? Por você ter um gatilho, né? Uma motivação
e aí você executa, vê o resultado, que é a cenoura que o Rogério está falando, e aí a pessoa ela vai repetindo isso, e aí, em média, ele fala que em 21 dias você consegue transformar uma rotina num hábito, mas isso depende. No livro, ele deixa isso claro, né? Quer dizer, você tomar uma rotina do tipo tomar um copo d'água ao acordar é um tipo de rotina que você consegue, às vezes, até em menos de 21 dias, porque é uma coisa, tipo, muito fácil de executar. Né? Você fazer 30 minutos de exercício físico todos os dias, por exemplo, é uma rotina bem mais difícil de você implementar, e você talvez leve bem mais que 21 dias para fazer, mas a lógica é a mesma. Né? E vale a pena vocês assistirem o vídeo ali, porque isso dá indícios de como vocês podem estar auxiliando essa implantação desses processos, né, junto às equipes de vocês. Sabe, Marcelo, que a gente muitas vezes diz o seguinte, né? Ou faz, né? Principalmente isso. Passa uma mudança de rotina, ou um vídeo, ou uma forma das pessoas quererem fazer as coisas de um novo formato, e passa uma vez só. E acho que todo mundo entendeu, né? Para você está claro aquilo, mas a repetição, ela tem que acontecer. Se isso não for assim, em conta-gotas, e passar várias vezes, até que todos entendam, ela não vai ser gravada. Aí você não vai ter... E aí a gente já viu aquilo, né? Não é só falar, você tem que sentar do lado e fazer, né? Você vai poder fazer... Porque esse conceito de liderança criativa, ele é um conceito relativamente novo, aí de 2014, 2013, por aí, e ele vem a partir da evolução de um conceito que foi criado pelo James Hunter no O Monge Executivo, que é um livro bastante... Você já leu, Rogério? É um livro bem famoso e tudo, é muito bom, na verdade, muito também. Vale a pena de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, você pode reler ele, porque ele é sempre muito bom, ele é fácil de ler. Sim. Só que os conceitos do líder servidor, que é o conceito que está por trás lá do monge do executivo, eles estão válidos no líder criativo. Eles não têm a dúvida disso. Né? O líder criativo é outra camada a partir disso. E o líder criativo, ele já diz isso, né? Que é o líder servidor, que é o cara que faz pelo exemplo. Né? Que é o que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, né? Que são os caras que estão à noite, né? Dispondo, né? Do seu tempo para se aperfeiçoar, enquanto pode ter alguém da equipe de vocês que está lá vendo novela, né? Ou vendo Jornal Nacional, que eu acho que é das piores coisas, o pior hábito que tu pode ter no mundo é ver o Jornal Nacional, né? Porque ele te contamina, não é só contra a Globo que eu estou falando, qualquer jornal, né? Porque ele te contamina de notícias externas a ti, coisas que você não tem o menor condição de agir sobre, sabe? Hoje provavelmente vão falar assim, foi roubado um banco não sei aonde, foi roubada uma urna, não sei o quê, o cara levou um revólver, não sei aonde, o Bolsonaro disse aquilo, o Haddad disse aquele outro, e não sei o quê, e subiu a bolsa, e desceu o dólar. Cara, nada disso vocês têm uma ligação direta. Entende? Só que a pessoa se contamina com aquele tóxico, sabe? É verdade. E aí tu não tem capacidade para nada. E o pior, essa 1 hora que a pessoa podia estar vendo um vídeo do TED, de milhões de pessoas que têm podcasts bacanas aí, a pessoa usou para ficar ali bebendo, consumindo aquele conteúdo tóxico. E no outro dia conta para todo mundo, né? Bem isso aí mesmo. Eu digo sempre, né, porque eu sou jornalista de formação, até esse final de semana eu estava falando da coisa das eleições, e a gente estava dizendo, se o Brasil tivesse o pequenas empresas, grandes negócios, fosse assim às 8 da noite, né? O Globo Rural, que é um programa excelente, cara, o Globo Rural é um programa assim maravilhoso, né? Fosse para as 9, sabe?
o telecurso primeiro grau fosse para as 10, sabe? E a novela fosse para 6 da manhã, entendeu? Olha, 50% dos nossos problemas estariam resolvidos. Certeza. Verdade. Isso é uma inovação, hein, Marcelo? Caras da TV. Eu tenho um aluno meu da Rede Globo que vai me odiar se eu ouvir falar. Eles não vão aceitar essa grade, não. É que essa que aí que é o grande desafio, né? Se for ver, o design centrado no ser humano, às vezes não tem assim a competência de convencer. Quer dizer, a Globo não tem nem a Globo, nem a Record, nem a Bandeirantes, etc. Não tem esse cuidado de tentar embalar, né, de um jeito que aquelas pessoas entendam. Tem um caso super legal que eu acho que é bom de compartilhar, porque eu não gosto de falar só problema. Eu tento falar de problema bem rapidinho para não também parecer que eu sou tipo uma pessoa que não sabe nada e que não acha que vive no mundo da lua sem problemas. Não, só que eu acho que os problemas podem ser superados. Essa é a diferença. Um exemplo é esse cara aqui, ó. Esse menino chama, acho que é Rogério o nome dele, agora eu esqueci. Mas ele criou o Mundo Bita, né? Deixa eu mostrar aqui, eu posso mostrar para vocês aqui, ó, o Mundo Bita. Aqui, ó, o Mundo Bita. Eu não vou botar com áudio para não ficar. Olha só que legal, ele está com 1 milhão de inscritos já, né? E ele é uns desenhos animados, um conteúdo para criança, cara. Nota 1000. Se vocês têm neto, filho, sabe, sobrinho, coisa assim, bota o cara na frente disso. Porque eles conseguiram criar uma coisa que é infantil, não é uma coisa que a criança vai achar chata, no sentido de ser uma aula tradicional e tudo, é super legal, mas é super bacana. Os valores de humildade, de solidariedade, sabe, de fraternidade, de companheirismo, de colaboração. Pô, o cara trabalha muito, muito, muito bem, e ele tem uma linguagem de cores, de traço dos personagens que as crianças adoram. Então, hoje ele tem o canal dele no YouTube, mas ele faz para o Nickelodeon, ele faz séries hoje, já vende até no exterior, né? E é muito legal, é um exemplo de um cara, nessa coisa de empreendedorismo, de um cara lá de Recife, que era músico, e que estava cansado de tocar em bar e coisa, de ganhar pouco e coisa, e foi para o lado da música infantil, encontrou um sócio que era um desenhista, e aí que o negócio começou, né? E eles criaram o personagem e foram lá, perseveraram e tudo, que é esse cara aqui, o Mundo Bita, é esse senhor aqui, que o Bita é o dono de um circo. Então as coisas acontecem tudo nesse contexto aí, né? E fica a dica de como a gente é possível, né? Porque eu acho que nesse cenário ali que eu estava traçando também pode parecer que a gente está num beco sem saída, né? E eu continuo sendo um cara com esperança. Te confesso que às vezes dou uma titubeada, né? Tipo, o pessoal de semana deu uma... Mas vamos lá. Vamos. Então é isso, gente. Olha só. Mais alguma questão? Não, Marcelo, eu achei assim uma experiência muito agradável e diferente, né? E quero dizer que vou fazer mais cursos. Até estou ensaiando aí um curso aí na Fundação Getúlio Vargas online, para a gente começar realmente esse mundo. É isso aí, né? A gente vai se falar assim, ó, né? Pelo Zoom, que é um outro aplicativo legal que tu ensinou. Isso é muito legal, Muito show, E dizer que foi muito bom. O Secov está de parabéns aí pela idealização desse novo formato. Você também muito claro e objetivo nas suas colocações. Isso contribui muito para esse aprendizado. E outra, não é maçante, tá? Ele é bem tranquilo para a gente fazer. Tu tira teu tempo ali, assiste o vídeo e alguns textos que foi enviado. Acho que é muito legal e é por aí. Esse é o caminho, tá? Parabéns. Legal, obrigado aí pelo coisa. Eu vou deixar um link, essa história do design thinking, se vocês quiserem, né? Porque esse preço lá do Secov também é muito convidativo, assim, né? A gente não consegue fazer, né? Por exemplo, lá na SPM a gente tem uns preços bem maiores, mas eu vou mesmo assim, eu vou deixar para vocês um link de um curso que eu tenho em novembro na SPM, que é em EAD, ele não é via WhatsApp,
ele é via videoconferência, que nem essa aqui, né? É todo ele 100% online, e é numa outra plataforma chamada Blackboard, que é uma plataforma bem legal que a SPM usa, e de repente para vocês pode interessar, né? E daí tem o diploma também da SPM, é de Design Thinking, as pessoas avaliam muito bem, e vocês daí não é a ver com o mercado imobiliário, porque o legal desse curso outro é que vocês vão conectar com pessoas de outra, empreendedores, tem muita gente de grande empresa, enfim. Eu queria falar uma coisa sobre isso que tu falou agora, sobre outros mercados, né? Uhum. Até um tempo atrás, eu tinha uma restrição em sair da minha área, né? Uhum. E sair da área do mercado imobiliário e buscar assuntos em outras áreas. Uhum. Porque eu achava que isso não ia interferir no meu negócio. Uhum. E hoje eu tenho a convicção de que é nas outras áreas que eu vou achar a solução, muitas vezes com a inovação. Uhum. Né? De uma coisa nova que está fora de um outro mercado que pode ser colocado no nosso. Uhum. E criar algum diferencial. Porque muitas vezes a gente está habituado só a olhar para os nossos negócios e não consegue, a gente só consegue aperfeiçoar e inovar. Mas criar novos, às vezes tem que estar lá fora para enxergar as coisas novas, né? Algo que a gente pode trazer para dentro do nosso mercado. Então, eu acho muito bacana essa ideia de sair. Agora, mudei esse meu conceito de buscar realmente conhecimento e inovação também em outras áreas. Que bom, que bom. Eu vou te dar um outro presente, então. Opa. Que é aqui, ó, deixa eu ver aqui. Eu tenho um amigo que se chama Murilo Gun. Ele foi o comediante, agora ele tem uma escola de criatividade, e ele falou sobre isso que você conversou agora. Ó, eu estou mandando aqui num vídeo do YouTube, aqui no nosso grupo e também no outro, no Zoom, em que ele fala o seguinte, que mais fácil que criatividade é combinatividade. Porque criatividade, às vezes, remete assim ao cara ser artista, arquiteto, designer, e combinatividade não. Você só combina coisas que já tem e você cria algo novo. E isso tem tudo a ver com o que você falou agora, sabe, Rogério? Uhum. A combinatividade vem de você trazer coisas que funcionam no Uber para dentro do teu negócio, coisas que funcionam no Netflix para dentro do teu negócio, coisas que o Nubank faz para dentro do teu negócio, quer dizer, coisas que realmente outros segmentos, a Cacau Show, né, o Boticário, o Madeiro, né, a gente tem uma série, o Habib's, Ragazzo, né, você tem no Brasil o Itaú, uma série de empresas, Natura, Petrobras, por mais que se fale aí das coisas de corrupção, a Petrobras continua sendo uma empresa super inovadora, né? Então, todas são empresas brasileiras que a gente pode se inspirar e trazer, incorporar um pequeno pedaço, né? Quer dizer, você não precisa ter a grana do Nubank para fazer coisas como o Nubank faz, né? Então, fica aí, é uma boa sacada mesmo essa de você fazer cursos de coisas bem diferentes, vai te trazer o maior número de insights, né? Agora eu estou pensando assim. É legal. Dá uma olhada nesse último vídeo aí. Eu mandei, vocês podem copiar depois esses links. Liz e Sérgio, querem fazer aí uma consideração final, uma pergunta? Não, eu também concordo com o que o Rogério falou. Acho que o curso agregou bastante. Valeu a pena cada minuto aí que a gente teve junto. Eu só sugeriria para a próxima turma ter mais encontros ao vivo, como a gente está fazendo agora. Legal. Eu acho que é bastante, a gente interage bastante, tem a percepção e a experiência trocada com pessoas que trabalham no mesmo ramo que você, e de repente tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e a gente pode compartilhar, igual esse caso aí, um exemplo que o Rogério deu, né? Com relação ao software que nós estamos pensando e tudo. Amanhã cedo já vou encher o saco dele lá para conversar um pouquinho mais, porque é importante. Então, acho que valeu muito a pena. Parabéns a você aí também, né, pelo seu trabalho. Eu acho que você é um estudioso do assunto, né? A gente vê que você é um cara que lê muito, busca muita informação e, o melhor de tudo, divide isso com a gente. Então, isso é muito
Tá sendo Legal, mas eu agradeço aí, porque eu também aprendo sempre aqui com vocês, não tenha dúvida, por isso que eu estou aqui também. Legal. Lise. Parabéns, Marcelo. É isso aí que o Sérgio falou. E tentar buscar. Eu sou uma das pessoas que eu estou mais sofrendo aí com essa inovação, que eu já falei, eu sou realmente da antiga, e tecnologia não é meu forte, mas enfim, vamos buscar, que senão vai morrer todo mundo afogado. É isso aí, então, né? Vamos levantar e partir. E é melhor, assim, essa coisa de tecnologia não é tão forte nada. Tu já fez curso pelo WhatsApp, tu já tem conta agora no Zoom, entendeu? Tu daqui uns dias tu vai estar usando o Exact Sales, entendeu? Então tu já é... Marcelo, mas eu confesso que eu detesto o WhatsApp. Eu vejo o corretor falando com o cliente no WhatsApp, eu quero morrer. Falo, gente, pega o telefone, liga, sente o que o cliente está falando, sente o que o cliente não te engana. Não, agora sim. Mas, tá. Mas amanhã ainda vai, eu acho que vai vir uns conteúdos que é sobre atendimento pelo WhatsApp, mas tem uma pesquisa que tem países aí que as pessoas preferem, né, muitas vezes, não falar com os outros. Tem gente que se sente incomodada em receber ligação. Hoje né? eu percebo bastante isso, mas... o cliente e o corretor? O corretor, às vezes, não sabe se expressar direito, aí o cliente entende. Então, enfim... Não, tem que ter cuidado, porque às vezes, tem momentos né, que você não pode usar o WhatsApp para querer negociar preço, né, para você ver condições de pagamento, né, garantias. Isso eu não faço pelo WhatsApp, mas essa informação, tipo, quantos metros quadrados tem, que dia fica pronta a chave, que horas eu posso, né, visitar, que horas é melhor para eu te ligar, né, esse tipo de coisa, o WhatsApp realmente mandar fotos. Né? Mas o corretor tenta negociar, Marcelo. O corretor tenta falar de NCC, de cálculo e tudo mais, e aí eu fico doida. Mas vou me adaptar. Não, com certeza, junto a gente chega lá. Tá bom? Sem dúvida. Muito obrigada, parabéns aí. Obrigado, parabéns a vocês aí que estão aí disciplinados e aproveitando aí essa oportunidade, com certeza o universo vai estar retribuindo isso para vocês e também para você aí que está nos assistindo gravado, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.